nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as famílias no Brasil nos dias de hoje, tá bom? Hoje no Brasil é possível encontrar uma grande diversidade de famílias, então é possível encontrar diferentes tipos de família. Cada uma delas tem a sua história, suas tradições e costumes e também são caracterizadas por suas diferenças. Então isso quer dizer o quê? Que cada família vai ter a sua tradição, o seu costume, tá? Por exemplo, uma família tem o costume de tomar café à tarde todo mundo junto. Tem o costume de todo domingo sentarem junto à mesa para poder almoçar, conversar, bater papo. Então, cada uma tem um costume diferente da outra, tá? A família da tia Andréia tem um costume, a família do Miguel Monteiro tem outra, a família da Mariana tem um e assim por diante. Então, desde muitos anos atrás, famílias de diferentes lugares do mundo, como a Itália e o Japão, vêm morar aqui no nosso país, que é o Brasil. Quando esses grupos chegaram, encontraram povos que já estavam aqui há bastante tempo. Esses povos eram quem? Os portugueses, os africanos, os indígenas. Eles já estavam aqui quando eles chegaram. Então, o encontro desses povos gerou diversas culturas. Então, contribuiu para a formação da sociedade brasileira, tá bom? E influenciou muito. Influenciou com o quê? Influenciou na alimentação, nas vestimentas, que são os tipos de roupa, nas crenças, nas festas populares. Então, nas tradições, nos costumes das famílias de hoje em dia. Nós iremos bater mais um papo. A tia Andréia vai querer saber alguns costumes das famílias de vocês, tá? Na nossa aula de história que nós iremos ter juntos. E também nós iremos falar sobre as tradições e costumes de famílias indígenas. Será que os costumes são iguais os das nossas famílias? Vocês sabem que os índios foram os primeiros habitantes das nossas terras, não sabem? Então, vamos lá. A maioria dos indígenas costumava se dividir em grandes comunidades. E essas comunidades têm o nome de tribos, tá? Eles se organizavam em espaços com habitações. As habitações indígenas variavam em tamanho, material e formato, dependendo da etnia de cada um, tá? Ia se modificando. Nas aldeias indígenas, cada habitação é a moradia de uma família. E o que acontece? Naquele espaço vão conviver os moradores da mesma família. E tudo é controlado com respeito e vivência dos moradores que ali habitam, tá bom? Na maioria dos grupos indígenas, as responsabilidades da família são divididas entre os homens e as mulheres. Os homens da tribo, eles são responsáveis pela caça, pela guerra, pela abertura de campos para a agricultura. As mulheres são responsáveis em cuidar das crianças e do preparo do alimento e também da agricultura, tá? E as pessoas mais velhas da tribo, elas têm muita importância. Por quê? Eles são os responsáveis em transmitir as tradições e os costumes da família aos mais novos, tá? Então, eles devem respeitar os mais velhos e os indígenas respeitam muito, porque são eles que vão falar sobre as tradições da tribo e vão continuar estes costumes ao longo do tempo, passando para os mais novos, tá? Então, na nossa aula de história, nós iremos conversar mais um pouco sobre esse assunto também. Aguardo vocês lá. Um grande beijo!